Olá, povo lindo, graça e paz, gente linda, gente boa, gente do reino de Deus. Eu sou o pastor Maurício Lourenço e é um prazer tê-lo conosco aqui em mais um devocional Sei Icaraí. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, algo parecido assim como queremos fazer a vontade de Deus e até mesmo de uma forma religiosa, pensando em estarmos fazendo a vontade de Deus, só que não estamos assim fazendo a vontade de Deus, dependendo daquilo que nós acreditamos, que nós cremos segundo a nossa própria vontade. Então venha comigo, porque nós vamos aqui bater um papo sobre essa questão de pensar estar fazendo a vontade de Deus, só que quando percebemos, estamos fazendo uma outra vontade que não é a vontade de Deus. E hoje nós vamos trabalhar no livro de Atos dos Apóstolos, no qual é uma continuidade do Evangelho de Lucas. O mesmo autor, Lucas, que escreve o Evangelho, é o mesmo que também estará escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, onde traz essa narrativa de um homem que vai ser muito importante para a compreensão da nossa teologia e de tudo aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo a todos os seus discípulos. Então venham comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do verso 1, diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores daqueles que levavam a mensagem do caminho, ou seja, a mensagem do Evangelho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Somente até aí. Então nós temos aqui um texto muito importante para a compreensão da nossa fé e de tudo aquilo que se diz respeito à nossa caminhada com Cristo, entendermos melhor, termos a compreensão dos seus ensinamentos e principalmente entendermos o rumo que precisamos tomar. Na verdade, esse caminho pavimentado por Deus precisa ser compreendido e não será de uma forma religiosa que nós conseguiremos chegar até o final dessa estrada. Sendo assim, eu quero trazer para vocês, dentro desse texto, a figura desse homem que foi chamado por Jesus Cristo para fazer parte de um seleto, fazer parte de um grupo muito importante que vai ter a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho. Sendo que esse homem, o apóstolo Paulo, aqui na condição ainda de Saulo de Tarso, ele tem na sua história uma compreensão da fé judaica. Alguns textos irão dizer que ele veio da tribo de Benjamim, é um fariseu, digamos assim, reconhecido, tanto é que ele tem acesso às sinagogas, acesso ao Sinédrio. Ele é um daqueles que estavam estudando, aprendendo aos pés do grande sábio Gamaliel. Então, o apóstolo, ainda não apóstolo, mas Saulo de Tarso, ele era, digamos assim, uma pessoa que era uma referência para os judeus. Era alguém que estava sendo preparado para orientar outras pessoas acerca das Escrituras e acerca da lei de Deus para todo o seu povo. Sendo que quando
uma nova mensagem começa a ser trabalhada ali em Jerusalém. Essa mensagem ela ecoa, essa mensagem mexe com as pessoas, porque é uma mensagem poderosa que vem acompanhada de sinais e maravilhas e algo que vem crescendo fortemente. Crescendo de que forma? Transformando vidas, mudando corações e mentes, curando pessoas enfermas, expelindo demônios. É uma mensagem muito poderosa. Que mensagem é essa? A mensagem é que o Filho de Deus estabeleceu o seu reino e que a cruz agora está vazia e que esse Jesus Cristo que veio, ele é o Messias esperado. Isso vai trazer uma irritabilidade a muitos judeus conservadores, a muitos religiosos. E quando eu cito aqui os religiosos, vale ressaltar que na sua grande maioria, inclusive Saulo de Tarso, acreditavam pelo muito exercer a sua religiosidade, pelo muito estar procurando seguir, cumprir as orientações da lei, pelo muito se esforçar para estarem reunidos no templo. Isso, de uma certa forma, chancelaria essas pessoas como aqueles que são próximos de Deus ou aqueles que estão procurando andar no caminho de Deus, daqueles que agradam a Deus. Só que, de uma forma irônica, o texto nos mostra que a contraproposta desse ensinamento é a mensagem de um outro caminho. Perceba que Saulo ele vai perseguir aqueles que são do caminho, que levam uma mensagem de um caminho que só Cristo pode fazer essa mediação de volta para Deus. Então, aqueles que vão pelo caminho levando essa mensagem de salvação, essa mensagem de transformação, vai trazer um impacto muito grande. E nós podemos perceber que essa mensagem ela vai alcançar primeiro em Jerusalém, onde acontece toda essa confusão. Depois nós vamos ver Filipe, ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, também levando essa mensagem aos samaritanos, onde muitas coisas irão acontecer lá. E no capítulo 10 você vê também a mensagem chegando aos gentios de todas as esferas, sendo romanos, sendo árabes, seja de que natureza for. E você tem ali a figura de Cornélio muito bem representada, recebendo essa mensagem e o favor de Deus. Isso vai causar uma certa indignação a Saulo, a ponto dele decidir acabar, através das suas próprias forças, através do seu conhecimento, através do seu braço, exterminar, colocar em prisões as pessoas que estão trabalhando por esta mensagem. E aí o fato importante, que o próprio Senhor dessa mensagem, a palavra encarnada agora que ressuscita, o Deus encarnado que ressuscita agora aparece ressuscitado na frente daquele que seria o seu perseguidor. E o texto, é claro, vai dizer que Saulo, por que você está me perseguindo? Não é perseguindo a igreja, perseguindo a Cristo, perseguindo os mensageiros dessa palavra, se reproduz em perseguir ao Senhor Jesus Cristo. E ali você tem esse encontro, na verdade esse encontro chamado, podemos dizer assim. Agora, o que poderia estar passando pela cabeça desse homem? Na cabeça dele, ele achava que poderia estar fazendo a vontade de Deus, poderia estar ali tirando as melhores notas, podemos dizer assim, na academia dos céus. Ele poderia estar pensando que estava sendo muito útil para apresentar o Deus que ele acreditava, o Deus que ele sempre serviu, que é o Yahvé. Só que agora ele tem um encontro com a realidade desse verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo, que vai se tornar mais à frente, ele passa um período, uma expectativa e refletindo de tudo aquilo que ele acreditava, e agora ele precisa fazer uma reversão no seu conteúdo, uma reversão na sua espiritualidade, uma reversão na sua fé, porque agora todas as coisas, todo o seu conhecimento, todo o seu preparo, ele mesmo vai dizer que considera como algo perdido,
que não importaria mais para ele a sua eloquência, que o mais importante seria a urgência e a radicalidade de levar essa mensagem. E isso de fato irá acontecer. Percebam que muitas pessoas são envolvidas no meio do caminho. Ananias, que o recebe, mesmo temeroso, por não conseguir no primeiro momento acreditar que Paulo estaria sendo transformado, mas de fato ele tem esse encontro com o Senhor, a transformação ela acontece e Paulo está no seu tempo, está no seu processo, esperando a poeira baixar, digamos assim, as coisas tornarem-se mais claras para ele, assim, a partir da sua nova vida, ele começar a agir com uma certa urgência pela pregação do Evangelho de Cristo. O que é interessante, que aquele que perseguia agora passa a ser perseguido, e muito mais, ele vai expandir até os confins da terra essa mensagem de poder, mensagem sem luxo, mensagem sem status, mensagem sem estrelismo, mensagem sem conforto e luxo, mensagem de dor, de sofrimento, mensagem de muitas das vezes lágrimas, mensagem de muitas vezes fome, mensagem de muitas das vezes passando por frios excessivos, passando por muitas dificuldades, mas em momento algum retrocedendo, em momento algum deixando de acreditar. Esse homem que um dia perseguiu essa mensagem, perseguiu os seguidores de Cristo, agora é um dos mais fiéis seguidores de Cristo. Ele conseguiu compreender que o viver dele agora, na verdade, ele precisou morrer. Ele vive, ele tem a sua vida em devoção a Cristo. Ele entrega toda a sua história aos pés de Cristo. E esse homem vai revolucionar a história do cristianismo. Esse homem vai revolucionar acerca da fé. As cartas que ele irá escrever serão algo assim que vai trazer enriquecimento para todos aqueles de sua época e que traz esse enriquecimento espiritual até hoje para a sua igreja. Fantástica essa história da reversão, essa história da descontinuidade, essa história de parar e compreender que em determinados momentos estamos errados e precisamos de uma forma urgente voltarmos para a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso, meu querido irmão que nos acompanha, minha irmã que nos acompanha através desse canal, desse devocional? Muitas das vezes estamos com uma certa urgência de forma errada. Muitas das vezes estamos sendo injustos, pensando estarmos fazendo as coisas certas e às vezes não estamos. Às vezes julgamos, tomamos lugar de juízes, às vezes deixamos, ou melhor, perdemos a oportunidade de exercermos o amor de Deus na mensagem que nós proferimos às pessoas. Às vezes nos deixamos levar com a nossa insensibilidade, com a nossa arrogância, com a nossa altivez, pensamentos que fogem do propósito de Deus. Fica a mensagem para a reflexão de revermos os nossos conceitos e valores e pensarmos se eles estão realmente em concordância com o que diz a palavra de Deus, do que o Senhor quer para nós enquanto igreja. Sendo assim, precisamos ampliar a nossa visão em relação àquilo que está no nosso entorno, não o que está dentro da nossa barriga, dentro do nosso ventre, de nos preocuparmos com essas coisas que são necessidades que Deus supre, mas que precisamos de fato compreendermos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que o Senhor coloca em nossa responsabilidade para ali anunciarmos o Evangelho com ousadia e de uma forma procurar, buscar, fazer a vontade de Deus. Lembre-se, muitas das vezes pensamos ou poderemos estar trilhando um curso que não seja a vontade de Deus. Vale a pena ouvir, vale a pena refletir,
E se tivermos que fazermos um caminho de reversão, pararmos, pensarmos um pouco, entender qual direção seguir de acordo com a vontade de Deus, com certeza é isso que precisamos fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus guie os seus passos, dê sabedoria do alto para que você possa continuar essa caminhada com fé, com determinação, com ousadia, com alegria e lançando fora todo medo, porque onde o Espírito do Senhor está presente, ali há liberdade. Fique conosco nos nossos devocionais, que estão aqui todos os dias sendo apresentados. A partir das 18 horas você pode abrir o canal, você pode clicar no link que vai aparecer na sua tela. Nós estamos aqui à disposição. Nós somos o Centro Evangelístico Internacional aqui em Icaraí e esperamos você um dia que você puder estar conosco aqui de forma presencial, para juntos compartilharmos a palavra de Deus e participarmos de uma linda comunhão, uma grande festa. Deus abençoe a sua casa, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!